Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, no vídeo de hoje eu vou fazer algumas recomendações para quem quer começar a ler crítica literária. Antes de tudo, é interessante explicar o seguinte: não obrigatoriamente todo leitor tem que ler crítica literária. Aliás, eu sou contra essa coisa de que você tem que ler tal livro é obrigatório, tal livro é essencial, tal livro é fundamental. Óbvio que existem os grandes clássicos que seria bom que todo mundo lesse, mas eu acho que essa coisa de você ficar forçando, né, e passar uma espécie de cronograma fechado ou de livros que todo mundo deveria ler, que todo mundo tem que ler, e que se você não ler você está fora de tal classificação ou de tal grupo, eu acho que se parece muito, por exemplo, com o programa escolar, né? E eu sou contra esse tipo de programa escolar, em que você tem uma grade de obras, né? Você tem uma série ali de obras, de livros e de autores obrigatórios que todo mundo tem que ler, que todo mundo tem que estudar, e eu não acho que é bem por aí. Segundo, porque nem todo leitor quer se aprofundar em livros sobre literatura. Às vezes, certos leitores ficam ali naquela camada somente da leitura, né? Então você lê, por exemplo, Crime e Castigo, e às vezes você não tem um interesse realmente em se aprofundar em relação a alguma crítica ou algum curso ou alguma aula específica sobre esse livro. Claro que quem quiser entender mais da literatura, eu acho que a crítica vai ser uma coisa muito boa. Sinceramente, acho que a crítica literária ela te ajuda a entender mais o texto. Eu acho que é interessante, apesar disso, apesar de não achar que é obrigatório, apesar de não achar que é para todo mundo, mas eu acho interessante que o leitor comum, aquele leitor que lê, aqui por exemplo, como eu falo principalmente dos clássicos, aquele leitor que lê os clássicos, aquele leitor que procura ler e entender os maiores autores, gosta de Shakespeare, Dostoiévski, Dante, Homero, Camões e tantos outros, eu acho interessante que esse leitor se aprofunde mais nas suas leituras, porque ele vai entender mais desses autores que muitas vezes, para o leitor comum, são autores, vamos dizer assim, complicados. Você acha que esses autores são muito difíceis, ou acha que só pegou ali, vamos dizer assim, uns 20% do que o autor quis dizer, e às vezes a crítica, a boa crítica, pode ampliar a sua leitura. Então eu separei aqui algumas obras que são não somente sobre crítica literária, mas também sobre teoria da literatura, que, bom, vou colocá-las aqui em ordem de dificuldade, vamos dizer assim. Então a gente começa do mais fácil para o mais difícil, mas que a partir dessas obras eu acredito que você possa ter um entendimento maior da literatura, possa buscar conhecer um pouco mais a respeito desses livros e possa ampliar a sua interpretação, possa ampliar a sua leitura, possa ampliar o seu cabedal de referências. E eu não vejo nada de muito negativo na leitura de crítica. O que eu não acho positivo é aquela leitura que muitas vezes substitui a literatura pela crítica, como às vezes acontece nas universidades. Nas escolas eu vejo que é muita literatura e pouca crítica, pouca teoria. Nas universidades eu vejo o contrário, é pouca literatura e muita crítica. Claro que se as duas coisas funcionassem harmoniosamente, ou seja, a gente lê muita literatura na escola e na faculdade se aprofunda criticamente, eu acharia perfeito, mas infelizmente não existe esse balanço. Então eu não acho também bom que você faça isso, ou seja, leia muita crítica, muita crítica, muita crítica e pouca literatura, ou seja, teorize em cima do nada, né? É como fazer a famosa referência que o professor Olavo dá de como você fazer uma digestão sem ter comido nada. Você vai criar uma úlcera, você vai pensar sem ter o conteúdo. Então é interessante que você equilibre essas coisas, sempre mais literatura do que crítica. Tá? Então é sempre bom ter essa hierarquia de maneira bem clara. Mas começando a nossa lista, eu indicaria essencialmente Ítalo Calvino, talvez o autor mais acessível aqui dessa lista, com Por que ler os clássicos.
que já está virando um clássico também. Esse é um livro bem fácil de ler, tá? Bem tranquilo. E, essencialmente, o que há de tão importante nesse livro? O seu primeiro capítulo, né? O capítulo que se chama Por que Ler os Clássicos, onde ele vai dar a definição, ou, na verdade, várias definições de clássicos. Ou seja, o que é um clássico? Por que um livro é chamado de clássico? O que a gente deveria tomar como clássico? Por que é interessante ler os clássicos? Então ele vai tentar encontrar alguma definição, né? Vai dar várias características, vários pontos de convergência entre esses livros que são chamados clássicos. Ele faz uma investigação interessante e é bem tranquilo, qualquer leigo consegue ler. E logo depois ele publica, né? Ele compila uma série de ensaios a respeito dos seus clássicos. Ou seja, quais são os livros que ele mais gosta, quais são os livros pelos quais ele mais se interessou. Então eu acho uma boa pedida, um bom começo, principalmente esse primeiro capítulo. Às vezes você pega, lê só o primeiro capítulo e lê os romances, lê os ensaios a respeito dos autores ou dos romances que você mais se interessa. Então aqui ele vai falar de Homero, aqui ele vai falar de Borges, de Diderot e tantos outros autores. Então é uma boa pedida assim, para começar, para quem nunca leu nada. Existe uma outra recomendação, que esse aqui é mais de teoria literária, que é do Salvatore D'Onofrio, onde você vai ter esse livrinho chamado Teoria do Texto. Esse é um livro mais técnico, bem mais técnico. De novo, é só para quem realmente se interessar. E o bom desse livro é que ele resolve questões, ou pelo menos, não sei se resolve, mas introduz o leitor mais leigo a certas questões que são interessantes. Ou seja, o que é o lirismo, o que é o drama, o que é a tragédia, o que é o épico, para que você consiga diferenciar aquilo que você está lendo. Eu sempre digo que é importante você diferenciar aquilo que você está lendo, porque se você lê Homero do mesmo jeito que você lê Nabokov, com o mesmo espírito, com o mesmo ritmo de leitura, encarando da mesma forma, muitas vezes você vai sair perdendo, você vai ficar confuso. Às vezes o pessoal acha que literatura é uma coisa só. Na verdade é uma multiplicidade e uma variedade tão grande de autores, formas e tipos e temas que até um leitor experiente às vezes pode ficar perdido com certos autores. Então é bom conhecer o mínimo sobre o gênero literário e as suas diversas formas, as suas principais características, o modo de leitura de cada um deles, os seus principais autores, principais movimentos, etc. Sempre bom ter essa recomendação. E esse livrinho aqui do Salvatore D'Onofrio, esse aqui é o segundo volume, você vai ter o primeiro, também vai te dar esse panorama geral. Aqui vem um livro que eu gosto muito, que foi fundamental para mim, que se chama A Orgia Perpétua, do Mário Vargas Llosa. Esta obra é uma obra sobre outra obra. Neste livro, o Mário Vargas Llosa escreve um ensaio sobre Madame Bovary de Flaubert. Quando algum aluno vem me perguntar assim, professor, por onde eu começo a ler crítica literária? Eu sempre digo, olha, leia Madame Bovary e logo depois leia A Orgia Perpétua. Porque o que o Mário Vargas Llosa faz nessa obra, primeiro, vai na contramão de muitas outras obras, por exemplo, a do próprio Salvatore D'Onofrio. Você vai ver o Salvatore D'Onofrio de maneira muito imparcial, técnica, fria, enquanto o Mário Vargas Llosa ele é muito apaixonado. Ele mostra a sua paixão pela obra do Flaubert. Ele mostra a sua devoção a esse romance. Ele é muito claro nisso. Ele não esconde que ele ama, que ele gosta, que ele inclusive sonha, tem sonhos eróticos com Emma Bovary, né? Então, primeiro, essa parcialidade, que muitas vezes é rejeitada numa crítica mais acadêmica, é abraçada aqui. Ele faz 3 tipos diferentes de crítica. Ele faz uma crítica, vamos dizer assim, impressionista, uma crítica um pouco mais técnica e uma crítica historiográfica a Madame Bovary, e expõe como o Flaubert construiu o seu romance. Se você lê Madame Bovary e depois lê esse livro, você vai sair
dessa segunda leitura com a impressão que não tinha lido o primeiro livro direito, porque ele amplia tanto a nossa visão acerca do Flaubert, que no fim das contas ele não amplia somente sobre o Flaubert, mas sobre o funcionamento da literatura de forma geral, o modo como se deve ler e entender literatura. Então eu gosto muito, muito mesmo, desse livro do Mário Vargas Llosa. Um outro livro que eu gosto bastante também é esse aqui, do Maçô de Moisés, que se chama A Criação Literária. Aqui você tem 2 volumes também, tem um volume em prosa e o volume de poesia, também é vendido em volume único, né, esse livro, A Criação Literária. O Maçô de Moisés ele vai explicar desde os gêneros da prosa, né, então passando pela novela, pelo conto, pelo romance, pela crônica, chegando também, inclusive, no próprio teatro, na crítica, mas no primeiro volume ele vai falar do surgimento da poesia, qual é o conceito de poesia, inclusive com altíssima filosofia. Ele vai trazer a filosofia para o seu texto em alto nível, vai discutir a dimensão chamada de melopaica, né, do poema, ou seja, essa sonoridade, o poema como som, o som também como forma literária. Então, assim, é um estudo bem completo, traz inúmeras referências. Eu acho que é um grande trabalho do Maçô de Moisés, que muitas vezes é esquecido também, é pouco falado. Tem poucos registros, inclusive virtuais, do Maçô de Moisés. Seria interessante que houvesse mais, seria melhor. Uma outra obra, essa aqui, um clássico indiscutível da teoria literária, ABC da Literatura, de Ezra Pound. Esse daqui é muito interessante porque ele descreve algumas questões fundamentais acerca da poesia, de maneira geral, da literatura, mas da poesia principalmente, né? Da poesia, da linguagem, ele dá exemplos. É um livro, muitas vezes, abstrato, meio confuso. O Ezra Pound não era o cara mais didático do mundo para explicar alguma coisa, mas é um livro que apresenta conceitos interessantíssimos, tá? Apresenta conceitos interessantíssimos e é muito bom. Também é uma parte mais teórica, mas é muito interessante, o ABC da Literatura, do Ezra Pound. Outra obra, também, eu diria, obrigatória, com certeza, é a Poética do Aristóteles. Gente, a Poética do Aristóteles é talvez o primeiro compilado de crítica literária do Ocidente, né? Ou seja, o indivíduo que tentou fazer crítica literária, talvez pela primeira vez. Alguns dizem que o Aristófanes foi o primeiro, mas de maneira mais formulada, imagino que tenha sido realmente o Aristóteles. E ele vai dar aqui a referência, a base para a crítica literária no Ocidente. Tanto para analisar personagem, quanto para analisar a estrutura de texto, quanto para falar da voz do autor. Então, teoria do narrador vai sair daí, teoria do personagem vai sair daí, teoria dos modos vai sair daí, toda a análise que ele faz da tragédia, né, da tragédia grega, elencando ali todas as características da tragédia grega, vai ser uma base, inclusive, para as criações de Shakespeare. Então, a Poética de Aristóteles é fundamental, influenciou muito a literatura ocidental de maneira geral, claro que de forma tardia. Então, durante muito tempo não se leu a Poética de Aristóteles no Ocidente, porque era um livro, vamos dizer assim, que estava perdido. Mas quando Aristóteles voltou à tona, ali pelo século XIII, a poética voltou a ser muito estudada e com certeza influenciou crítica e a produção literária no mundo todo. Então eu considero uma base importantíssima. Considero que um leitor mais sério ou alguém queira ser um crítico, um estudante de letras, tem que ler de cabo a rabo várias vezes a Poética de Aristóteles. Um outro que eu também considero muito bom e muito veiculado também, muito estudado nas universidades, mas eu entendo que eu tenho um público mais conservador e que muitas vezes não querem estudar, sei lá, por exemplo, um cara mais de esquerda, ou um cara que é idolatrado pela esquerda, ou um cara que só tem esse pensamento, um cara que é atribuído a ele uma conexão com a escola de Frankfurt, e etc, etc, etc. Mas
é essencial ler George Lukács, né, A Teoria do Romance. A análise que ele faz de Tolstói nesse livro é uma coisa fantástica. Aqui na Teoria do Romance, veja que o nível começa a subir, esse livro é complicado, esse livro é mais difícil, tá? Esse livro aqui não é para qualquer um, não é para o cara que chegou agora na literatura e vou estudar, não, já é uma leitura um pouco mais pesada, a linguagem mais truncada, os conceitos mais complexos, exige um pouco mais de leitura, mas nessa obra ele faz ele cria uma tese, né? Ele coloca uma tese de que o romance é a evolução, vamos dizer assim, ou a transformação, melhor dizendo, da epopeia, é a versão moderna da epopeia, e ele vai fazendo uma análise entre Tolstói e Homero, que é uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode ler na crítica literária ocidental. Isso aqui é muito bom, tá? Então, recomendo que leiam a Teoria do Romance do Lukács, e para contrastar com um pensador completamente esquerdista, vamos para um pensador completamente direitista, Olavo de Carvalho, com a dialética simbólica. Nesse livro aqui, a dialética simbólica, você vai ter um ensaio que é fantástico, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, que se chama Os Gêneros Literários e Seus Fundamentos Metafísicos. Você vai ter esse ensaio aqui nessa obra, e é um ensaio muito interessante porque aqui o Olavo ele lança certas perguntas que devem ser mais trabalhadas, inclusive, pelos seus alunos. Que o gênero literário ele tem uma fundamentação metafísica, é como se fossem as formas naturais do homem se expressar. Foi uma tese muito louvada, inclusive, pela própria esquerda. Você vai ver gente como Alberto da Cunha Mello falando muito bem dessa tese e utilizando essa tese em seus ensaios e suas crônicas. E esse livro, apesar de eu estar recomendando aqui pelo ensaio sobre os gêneros literários, ele traz muitas outras coisas, análises simbólicas, que é importante para entender um pouco de análise simbólica, é importante para o leitor de literatura. Ele faz análise simbólica de maneira geral, né, simbolismo natural, vamos dizer assim, mas também faz em relação ao cinema, e é muito interessante a gente ler esse livro, principalmente esse ensaio sobre os gêneros literários, que é algo novo, é algo que pouquíssima gente fez. Subindo um pouco mais o nível, temos a Anatomia da Crítica do Northrop Frye. Isso daqui é a renovação da crítica no Ocidente inteiro. É um livro, veja, deste tamanho, mas ele tem 4 ensaios, onde ele vai falar de muita coisa. Ele vai falar de simbolismo, ele vai falar dos mitos, ele vai falar dos modos, né, dos personagens, teoria dos gêneros e tudo mais. Isso aqui é um monumento da crítica literária. Isso aqui é um monumento. Depois que você lê isso tudo que eu já passei, você lê isso daqui, mas não esqueça de ler isso daqui, porque, inclusive para os leitores que só querem se aprofundar, mesmo que você não queira ser um escritor, um crítico literário, eu acho importante, acho que é um grande estudo da literatura de forma geral. O cara que já tem um pouco mais de cultura literária consegue entender o Frye, mesmo que com alguma dificuldade, e com certeza vai absorver muito da crítica dele, tá? Muito mesmo. Aqui nós temos uma edição do Gateway to Great Books, né? Que eu acredito que só tenha em inglês, mas que é uma edição, né? Uma coleção que foi chefiada pelo Robert Hutchins e pelo Mortimer Adler. Esse daqui é o volume 5, e eu acho que vocês encontram esse daqui na internet. Eu acho que tem para vender na internet, na estante virtual. E aqui você vai ter vários ensaios, vamos dizer assim, de diversos pensadores, e são ensaios importantes, ensaios, vamos dizer assim, clássicos também, críticas clássicas. Nós temos Virginia Woolf, Matthew Arnold, Hume, Eliot, Shelley, Walt Whitman, Samuel Johnson, Schopenhauer, Schiller e tantos outros. Então aqui a gente tem bastante coisa, vários autores. Óbvio, está só em inglês, mas se você ler em inglês eu recomendo. Aqui nem todos são muito difíceis, tem alguns difíceis, outros mais fáceis, mas são ensaios realmente muito importantes. Samuel Johnson, Prefácio a Shakespeare, Talento Individual e a Tradição, do T.S. Eliot, né? Os ensaios da Virginia Woolf, que são realmente importantes e eu acho que vocês deveriam ler. Então, esse volume 5 do Gateway to Great Books,
ele compila vários ensaios críticos bem interessantes. E por último, também uma outra obra monumental, fundamental, muito importante, o Cânone Ocidental do Harold Bloom. Boa parte do meu ensino de literatura, da minha ideia de pensar a literatura e de ensinar a literatura para as pessoas, vem desse livro do Harold Bloom, vem dessa tese do Harold Bloom. Se vocês querem entender um pouco como é que funciona, por exemplo, o COL, o meu curso, vocês têm que ler o Cânone Ocidental do Harold Bloom. Esse aqui é realmente muito importante. A tese que ele coloca eu considero fundamental para, vamos dizer assim, para o futuro da literatura. Eu acho muito importante. Bom, pessoal, recomendamos aqui mais de 10 livros e eu acho que vocês estão bem servidos assim. Acho que vocês têm várias opções para começar a ler crítica literária, teoria da literatura, se aprofundar um pouco mais na literatura, conhecer um pouco mais dessa arte tão fundamental, tão importante e tão querida. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. E até mais. Até a próxima.